Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo contando um pouco do tempo que a gente viveu com a devolução de 2 bebês, onde eu tive mais 2 abortos espontâneos. Para quem me acompanha aqui no YouTube, sabe que nós já vivemos a perda de 2 bebês, né? Eram gêmeos, antes do Matias. E esse ano eu engravidei novamente e tivemos mais 2 perdas em menos de 6 meses, tá? E por que eu tive esse desejo, né? Essa vontade de vir contar isso pra vocês? Porque o Senhor, Ele vai curando nossos corações, né? Com o tempo a gente vai aceitando, vai compreendendo que a gente não é dono de nada, que a gente não tem o poder de nada, que tudo vem de Deus. E Ele permite todas estas coisas, né? Para um bem maior, sempre é para um bem maior, né? Nunca é para o nosso mal. E hoje eu recebi uma carta de uma pessoa que eu amo muito, né? Ela é muito querida do meu coração. E ela também me mandou este terço, que é o terço do Nascituro, para quem ainda não conhece. Cada bolinha, né? Cada Ave Maria tem um bebezinho dentro, um embriãozinho, né? Uma miniatura, né? De bebezinho aqui dentro. Então, isso foi tão forte assim no meu coração hoje que eu pensei, eu vou gravar um vídeo contando como que foi doloroso, sabe? Porque olhando para esse terço, é como se o Senhor tivesse me dado um acalento, sabe? Eu tenho vários bebezinhos aqui, ou seja, não são só os meus. Eu percebi que não são só os meus que estão na glória, mas os bebezinhos de muitas mães. Então, desejei vir aqui contar como é que foi a nossa experiência. E eu espero que você, talvez que esteja passando por essa dor, isso te ajude, né, a passar com mais leveza, porque de fato a gente precisa viver o luto, mas precisa olhar para frente, né, ter essa esperança. Que a dor vai passar, vai ficar a saudade, mas aquela dor excruciante vai passar. E o Senhor, Ele nos sustenta, né, como eu sempre digo, quando a gente é fraco, é que nós somos fortes. Em abril, eu descobri que estava grávida, então a gente veio aquele coração, nossa, que alegria, né? Deus é bom. Eu lembro que na época eu fiz até um vídeo, gravei tudo direitinho e ia postar aqui pra vocês, sabe? Mas com a correria, assim, a gente acaba que, né, vai dando prioridades para outras coisas e acabei não postando. 2 meses depois, né, quase 2 meses, eu tive Covid. E o Covid foi bem difícil, assim, tudo resolvido em casa, graças a Deus, mas assim, passei 2 dias de febre. Durante os dias que eu tive febre, eu tive bastante contração. Eu lembro que eu estava ainda no banheiro, né, e eu pedi pro Senhor, durante aquela contração que veio, pedi pra Nossa Senhora, ô mãezinha, cuida do meu bebê, sabe? Eu pedi, não permita que nada de ruim aconteça com ele. Peça seu filho Jesus, peça por mim. Mas assim, gente, a gente sabe que Covid é uma coisa de doido, né? É do capiroto. 2 semanas, não, uma semana depois eu percebi um pequeno sangramento. E mais, acho que alguns dias depois aí só foi evoluindo. Sangramento, coágulo, sabe? Foi uma coisa assim. Eu já tinha no meu coração que já era a perda do meu bebê, porque eu já tinha vivido isso uma vez. E aquele sangramento vermelho não era normal, né? Então eu procurei o médico, eu lembro que eu fui no final de semana no hospital, eles não tinham ultrassom, então tive que passar o final de semana todinho em casa com aquele sangramento. Na verdade não, sábado, né, porque eu fui na sexta noite, no sábado eles também não tinha ultrassom, teria que voltar só na segunda. E aí eu lembro que no domingo eu fui em outro, né, hospital para ver se eles me atendiam. Também, eles me atenderam, né, só que o que foi que a médica falou pra mim? Uma falta, gente, de humanização, assim, total, sabe? A pessoa não ter compaixão. Na verdade, eu não julgo ela, porque ela tá ali apenas sendo orientada para fazer aquilo. Mas ela disse assim pra mim, nós não temos protocolos nenhum para fazer ultrassom até a 13ª semana. Ou seja, para mim ficou muito forte que um bebezinho até a 13ª semana é inviável. Eles não querem perder tempo em fazer ultrassom para saber o que tá acontecendo, sabe? Então aquilo foi muito doloroso para mim. Eu falei para ela naquele momento, você sabe o que é uma mãe tá 3 dias sangrando e não ter ninguém para resolver, para pelo menos mostrar, ó, você tá com um descolamento,
ou você, né, um bebezinho não tá aqui, é uma gravidez embrionária. Porque eu queria pelo menos ver o que estava acontecendo com o meu bebê. E nem isso eu não pude vivenciar. E eu sei que eu saí de lá chorando, vim pra casa dirigindo chorando, né? Porque a gente tem um carro que não cabe todo mundo, então geralmente eu tenho que fazer as coisas assim sozinha, né? O Rodrigo fica com as crianças, eu vou sozinha. Então eu vim chorando, chorando pelo caminho todinho até em casa. E falando, ai Senhor, e conversando com o meu bebê. Falei, meu filho, eu fiz o que eu pude por você, sabe? E eu lembro como se fosse hoje, assim, cheguei em casa, abri o portão assim em prantos e falei, ai Senhor, eu te entrego, porque a minha parte eu já tô fazendo, né? E daí, a segunda-feira eu poderia ter ido no hospital, a gente poderia ter ido no hospital na segunda, mas eu tinha ido 2 vezes em um hospital aqui na minha região e um fora da minha região e não fui atendida, então segunda-feira eu não quis voltar. Sabe, eu tava cansada de ser negada desse cuidado, sabe? De não ter essa compaixão mesmo, de dar esse auxílio pra gente que tá passando por uma dor tão difícil, de que eu só queria saber o que estava acontecendo com o meu bebê. E então segunda eu fiquei em casa, terça eu fiquei em casa, vivendo aquele sangramento, eu sabia como é que era, né? Quando é muito sangramento, é claro que tem que ir pro hospital, mas foi tudo correndo normalmente, nada de exuberante, né? Que saísse fora do normal. Então, coágulos na segunda, coágulos na terça, aí na quarta-feira. Na quarta-feira, e assim, gente, eu não consegui ficar sem remédio dessa vez. A primeira vez que eu tive aborto eu fiquei, mas dessa vez as cólicas eram bem fortes. E enquanto eu tava vivendo esse tempo, eu não fiquei deitada, eu fiquei fazendo as minhas coisas de casa. Então, não tem como você ficar sentindo aquela dor, né? Então, eu tomei paracetamol, né, durante esse tempo e fui só entregando tudo aquilo que vinha de dentro de mim. E aí na quarta-feira o bebê nasceu, sabe? Você pegar o seu bebê assim na mão e ver que tá sem vida é muito triste, é muito doloroso. Ai, eu lembrei tudo que eu vivi do primeiro, sabe? E, ai Senhor, toma que é teu, porque a minha parte eu já, né, o que eu pude fazer eu já fiz. Mas enfim, a gente viveu aqueles dias de luto, né? Mais um bebezinho que devolvemos ao Senhor, era o nosso terceiro bebê. E a gente sempre foi aberto à vida, né? E pra mim eu tinha certeza no meu coração que aquele bebê foi ceifado a vida dele pelo Covid. Porque a gente sabe que é uma inflamação que ocorre no corpo todo, né? E algumas pessoas que tiveram, né? Tiveram até alguns nascimentos prematuros, abortos também, eu ouvi falar. Então eu tenho certeza que foi o Covid que ceifou a vida do meu bebê. Mas enfim, a gente passou por aquele tempo, foi entregando, né? O Senhor foi consolando nossa alma. Mas sempre nos primeiros dias a gente fica com aquela, como se fosse uma raiva assim dentro da gente, sabe? Não quer falar com ninguém, quer ficar mais isolada, sabe? Mas eu fui tentando ver todos esses dias assim, vivendo de fato o luto, né? Não querer transparecer o que você não tá sentindo. Viva o que você tá de fato sentindo. É importante, porque vai chegar um momento que você vai conseguir respirar melhor, viver de uma forma mais leve, e daí sim você vai poder viver aquilo, né, que você tá sentindo. Então, é importante a gente ter esse momento nosso, né, porque a gente vive um bom luto, a gente consegue continuar, né, continuar lutando. E a gente foi, né, conseguimos passar por este tempo, aí depois de 20 dias, passou todo aquele tempo, como eu não faço coletagem, não preciso esperar muito tempo pra ter um novo bebê, né? Então, acho que depois de 20 dias eu ovulei e na primeira ovulação eu gestei novamente. Ai, Jesus, eu lembro como se fosse hoje, porque o dia que eu fiz o exame, eu já sabia que eu tava grávida, porque eu sentia alguns enjoos, assim, tava sentindo muito bem, tava dormindo com bastante sono. Só que eu demorei pra fazer esse teste, gente, eu demorei 1 mês e meio. Eu tava grávida há 1 mês e meio, eu demorei 1 mês pra fazer o teste, porque geralmente a gente já sabe quando tá grávida, né? Mas eu não quis fazer o teste antes, porque eu sabia, eu tô grávida. Só vou esperar mais um pouquinho, eu tô grávida, minha menstruação não veio. E eu lembro que o dia que eu pedi pro Rodrigo trazer o teste, amor, traz o teste então, vamos fazer o exame pra gente ter certeza, pra mim já começar o pré-natal, né?
Eu achei um pouco estranho o início da gestação, porque eu não tinha tanto enjoo. Eu até comentei comigo, nossa, mas eu sempre enjoo mais que isso, né? Mas enfim, né? Cada gestação é uma gestação, então eu não dei muita bola pra isso. Mas eu tava muito feliz pela gestação. Eu tava assim, muito grata a Deus, né? Porque o Senhor foi tão rápido, né? Ele teve pressa de dar este bebê para nós. E a gente ficou tão feliz. E então o Rodrigo trouxe, né, o teste, eu fiz o teste, foi tão bom ver aqueles 2 risquinhos, né? E contei para as crianças que nós estávamos grávidas, né, que eu estava grávida, que eles iam ter mais um irmãozinho. E ali a gente começou a se preparar. Na próxima semana eu ia começar o pré-natal, eu descobri na quarta, e na próxima semana eu ia começar o pré-natal. Porém, no domingo eu comecei a ter um sangramento. Sabe, um sangramento meio rosado. Ai, Jesus, gente, vocês não têm noção do que é você viver, relembrar o que você viveu anteriormente, sabe? Eu não acredito, Jesus. Não quero acreditar que seja isso de novo, eu não quero acreditar. E eu lembro que eu contei, amor, eu tô com sangramento rosado, tal e tal. Conversei com uma amiga minha, pode ser que seja um descolamento, né? Não vamos achar que seja uma coisa tão grave. Eu falei, enfim, pode ser. Aí na segunda-feira eu fui no médico. Aí na segunda eu consegui, né? Eles fizeram um ultrassom. E no ultrassom, gente, eles vão encontrar o embrião. Eu tava com 6 semanas e 3 dias pelo tamanho do saco gestacional, mas o embrião não estava lá. E daí, nessa hora você pensa, você fica buscando encontrar dentro daquele buraquinho, dentro do teu útero, o seu bebê. Eu me lembro até hoje que eu falei, doutor, mas é possível? Eu ainda achava que minha gestação era tão recente. Mas ele disse assim, não, aqui eu tô tentando encontrar todos os ângulos possíveis, eu não encontro o seu bebê, sabe? Aquele parece que ecoava, parece que o útero da gente ecoava. Um útero vazio, sabe? Ressequido. Um útero que não era capaz, sabe? De segurar o bebê. Ai. E eu lembro que ele comentou também que o bebê não estava bem. Ele não tinha sido implantado em um local adequado, né? Que geralmente o óvulo se implanta no fundo do útero e ele estava mais lateralizado, ele não estava no fundo. E depois eu fiquei pensando, né? Talvez foi por isso que não se desenvolveu, né? Não estava muito bem implantado. Né? A gente fica tentando entender por que o embrião não se desenvolveu, né? E tudo aquilo foi acontecer num processo natural, eu já sabia. Ainda o médico falou pra mim, daqui 15 dias você volta pra fazer um teste, né? Mais um exame ultrassom pra ver se, né, a gente consegue ver o bebezinho, né? Falei, tá bom. Mas eu fui pra casa já sabendo, gente. Eu já fui pra casa sabendo que meu bebê não estava ali, que eu já estava em fase de abortamento também, porque o endométrio estava irregular, né? Apareceu no ultrassom. E gente, eu não consegui chorar naquele dia, sabe? Não consegui chorar, né? Sabendo que meu bebê não estava mais ali, mas eu não consegui chorar. E eu chorei depois de uns dias, né? Conforme eu vinha no sangramento, eu fui chorando, fui entregando aquela dor assim no peito que parece que não saía. E eu lembro que um dia eu estava sentada rezando o terço. E quando eu fui rezando, eu falei, ai Senhor, por que eu não consigo? Por que tá acontecendo isso? O que eu fiz de errado? Né? Alguma coisa que tá errado comigo, porque minha tireoide deve estar alterada. O que eu fiz que eu ofendi o Senhor, que o meu bebê viveu tão pouco tempo, né? Nem se desenvolveu. Ou porque então que meu outro bebê morreu por causa dessa doença, sabe? Tu começa a se perguntar e daí você se percebe que você não é nada. Que quem comanda todas as coisas é Deus. E uma coisa que acalentou meu coração é que no livro de O Amor que dá Vida, da Kimberly Han, ela diz que toda vida, mesmo que vivida por pouco tempo, é uma vida sonhada no coração de Deus. Então eu sabia que por mais que meu bebê tenha vivido, né, aquele primeiro, no segundo que eu perdi, a segunda gestação, eu acredito que eu tava de umas 7 semanas ou 8, que o embrião era um pouquinho maior.
Dessa vez eu não encontrei embrião, né? Nessa terceira pele eu não encontrei embrião, então de fato não tinha. Mas assim, se ele viveu por 8, 7 semanas, foi o tempo que o Senhor permitiu que vivesse. E louvado seja Deus, que eu sei que agora está lá no céu. Então assim, as palavras que a gente ouve, aquilo que a gente ouve das pessoas, os livros bons que a gente lê sobre a vida, sobre essa abertura, nos ajuda a viver este tempo, sabe? Confiando que o Senhor tem planos muito melhores. E se isso tudo aconteceu, é sempre por um bem maior, sempre por um bem maior. Ou para curar nossa falta de humildade, a gente acha que é Deus, e a gente não é Deus, Ele é Deus, todas essas coisas. Então, aí durante o tempo que eu fui vivendo, né, tentei encontrar o embrião, não encontrei. Para ser bem sincera, a gente hoje faz, domingo, segunda, terça, hoje faz 17 dias, né, que eu comecei a ter o processo de abortamento, né, que eu devolvi meu bebê a Deus. E eu ainda tenho, né, bem pouquinho, né, de sangramento, acho que já o útero já tá de fato quase totalmente limpo, mas é mais aquela sujeirinha mesmo de final de menstruação. Mas sempre que eu vejo isso, né, quando eu vou ao banheiro, eu me lembro, meu Deus, ainda tá aqui a mancha, né, da dor que a gente viveu. E como a gente vive tudo muito naturalmente, né, eu não recorro à curetagem, eu tento viver o máximo possível em casa naturalmente, que é um processo difícil. Porque ao mesmo tempo que você tá vendo ali todos os dias saindo, né, todo aquele coágulo, todo aquele sangue, você tentando encontrar seu bebê no meio daqueles coágulos, né, porque você procura a vida do seu bebê ali. Você também teme pela sua vida, né, de ter uma hemorragia, então você tem que estar atenta. Então, você tem que viver esse tempo, mas também estar em alerta, em vigia, né? Eu sei que poderia ser muito mais fácil, gente, se eu tivesse ido até o médico e falado, eu quero fazer uma curetagem. Poderia, eu teria passado, não estaria mais como eu tô hoje, né, com esse sangramento ainda. Poderia ter, tudo isso teria, mas é um processo de cura tão importante que toda mulher deveria viver, né? Que a gente deixe o Senhor fazer a parte dele, porque ele nos criou assim. Assim como é no parto, a gente deixa o bebê nascer, assim deve ser também esse processo em que a gente devolve o nosso bebê a Deus, deixar o nosso corpo fazer a parte dele. E isso acontece fisiologicamente. E cada vez que a gente lembra, que a gente vê, ou até mesmo que a gente procura o nosso bebê em meio aos coágulos, a gente percebe o quão valiosa é a vida, sabe? E o quanto a gente tem que rezar pelas crianças que são abortadas, que não têm a chance de viver, por essa tamanha maldade no coração dos homens, né? Dessa responsabilidade das pessoas de hoje de colocar crianças neste mundo por irresponsabilidade e depois tirar por irresponsabilidade com a vida. Então, tudo isso que a gente viveu, com certeza não foi em vão, né? E eu quis trazer isso para vocês, porque as experiências que a gente passa pode ajudar muitas pessoas também a viverem melhor esse tempo de luto. Então, é isso, gente, sabe? É uma dor que o Senhor vai curando, mas a saudade sempre vai ficar. Eu sempre fico imaginando como que é os meus filhos, né? Será que era uma menina? Será que era um menino? Será que era loirinho igual a Maria e o Ben? Será que era moreninho? Como que é essa personalidade, seu temperamento? É uma coisa que eu só vou saber quando eu for pro céu, se eu for, né? Mas agora é a chance de eu lutar ainda mais, porque eu já tenho 4 bebês no céu. E é uma alegria saber que esses bebês estão lá lutando com Nossa Senhora, com Jesus, lutando pelo reino de Deus acontecer de fato, né? São nossos pequenos guerreiros lá no céu. Tá, gente? Era isso. Me emocionei bastante, né? A gente relembra das nossas dores, né? Do tempo que a gente vive. Mas é tudo para a honra e glória de Deus, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Curte esse vídeo, né? Para alcançar mais mulheres, mais famílias. Compartilha também.
E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser comentar qualquer coisa, pode deixar nos comentários, tá bom? Um grande abraço, beijo pra vocês, fiquem com Deus.